Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje a conversa é com a Silvana Bahia, ela que é diretora executiva da Aulab. Lembrando que vocês podem ouvir nosso episódio do podcast através das plataformas de streaming. Podem ouvir também no Instagram, @Papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Tudo bem, Silvana? Bem-vinda aí participar do episódio com a gente hoje. Oi, Marcos, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando e trocando um pouco mais aí sobre o nosso trabalho. Maravilha. Eu que agradeço a sua participação. Silvana, eu queria que você contasse para nós como que é a Aulab, de onde ela surgiu e quem fundou ela. Então, a Aulab é uma organização social que nasceu em 2014, fundada pela Gabriela Agostini, que é a minha parceira, minha sócia. E a Aulab nasce exatamente nesse contexto de cultura maker, né? Querendo entender um pouco e estimular essa cena maker no Brasil, né? E o que é pensar, ou o que é essa cultura maker a partir de um contexto do sul global, né? Porque a maioria das bibliografias que a gente conhece sobre esse tema, ela em geral vem aí do hemisfério norte. E a Gabi, ela sempre acreditou, né, que o brasileiro ele é um maker por excelência, né? A gente está sempre criando soluções para problemas reais e que nem sempre a gente chama isso de inovação ou que nem sempre a gente dá o lugar dessas invenções que elas merecem, né? Muitas vezes isso cai ali naquele jeitinho brasileiro, mas que para a gente, né, no Aulab, é sempre visto como criações que são muito estimuladoras, inclusive, para pensar a criatividade na resolução de problemas da sociedade. Então, o Aulab ele nasce em 2014 com esse propósito de olhar para a cultura maker a partir do Brasil. A gente nasceu com um espaço que era um maker space, né? Basicamente é um espaço de fazer, equipado aí por essas máquinas de fabricação digital, como impressora 3D, cortadora laser. E de lá para cá a gente foi mudando algumas ações que a gente fazia, até por conta de contexto, mas a nossa missão ela continua a mesma de 2014, que é de trabalhar por mais democratização no campo das tecnologias, né? Ou seja, a gente entende que estamos consumindo muito mais tecnologia atualmente, mas quando a gente olha para a produção dessa tecnologia, ou seja, para quem produz as tecnologias, a gente vê que essas tecnologias acabam sendo produzidas por pessoas não tão diversas, né? Entendo. No caso, quando você fala maker, o significado para quem não tem o conhecimento da palavra seria um fazedor, uma pessoa que faz acontecer, no caso, né? Exatamente, o fazedor, né? Legal. Eu até tenho um pouco de implicância com esses termos em inglês, mas eu acho também que é importante a gente saber, né, e dominar esses É, códigos, porque são os códigos que globalmente as pessoas têm é dialogado. verdade. Até mesmo, fazendo um parênteses aqui, quando você assiste o Shark Tank, é assim, né? Todos os termos que eles usam é tudo em inglês. E aí tem a tradução embaixo, a legenda, né? Que significa a palavra. Eu também não gosto muito, mas é um termo que é universal e todo mundo usa isso. Então, se não tiver habituado com esses termos, realmente fica difícil até a comunicação com alguns outros empreendedores também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a Preta Lab, que é um dos projetos, né, da Aulab, criado e coordenado por você. Eu queria que você explicasse qual o propósito pela qual ela foi criada. Bom, a Preta Lab, na verdade, ela nasce de um incômodo. Eu comecei a trabalhar no Olab como coordenadora de comunicação. Eu cheguei na organização no final de 2015 e durante um ano, no ano de 2016, eu circulei muito nesses eventos de inovação, de tecnologia e comecei a perceber a ausência da presença negra nesses espaços, né? Então, eu ia para vários festivais, para vários encontros, enfim, seminários, e percebia que muitas vezes eu era a única pessoa negra nesses espaços, né? E quando eu trazia para um recorte de gênero, né, que já é uma coisa assim complicada, porque no Brasil eu não consigo olhar para nada que não seja acompanhado
da questão de gênero e da questão racial, eu via que as mulheres eram poucas já nesses espaços, mas que as mulheres negras eram quase nenhuma, né? Eu, em geral, era a única que estava ali, e sempre isso me incomodou, porque, assim, primeiro que eu sempre desconfiei que não existissem outras mulheres negras criando, pesquisando, produzindo tecnologia Brasil afora. Segundo, por que elas não estavam ali? Né? E eu estava muito motivada por uma cena que eu estava vendo emergir ali, sobretudo em São Paulo, de coletivas de mulheres na tecnologia. Só que, como eu disse, sempre me incomodou essa discussão vir pautada apenas pela questão de gênero, porque no Brasil eu não consigo olhar para nada, nem para a literatura, nem para a tecnologia, nem para a saúde, que não tenha esse olhar interseccional. Então, esse incômodo me fez ter vontade de criar alguma coisa que eu pudesse agregar, reunir mulheres negras para discutir sobre tecnologia e esses efeitos que a tecnologia tem causado na gente, né? Então, claro, eu estou falando de uma ideia de 2016, né? Tem 5 anos que eu tive essa ideia e óbvio que as coisas mudaram bastante de lá para cá e que bom que mudaram. Mas naquele período ali, naquele momento, eu buscava coisas na internet sobre mulheres negras em tecnologia Brasil. Não vinha quase nada assim na busca. Então, eu quis criar um projeto que no primeiro ano, ainda sem saber muito o que ele seria, a gente fez uma ação, 2 ações, né? Que uma foi um mapeamento, um levantamento informal para tentar entender quem são as mulheres que se veem negras, que se veem como parte da tecnologia do Brasil. Isso porque existem muitas pesquisas que dão conta da questão de gênero, e a gente sabe que ser uma mulher em tecnologia já é um desafio, mas quando a gente olha e afunila um pouco esse olhar para as mulheres negras, a gente vê que o desafio das mulheres negras acaba ainda sendo maior, porque além da gente lidar com o machismo que já é presente no campo, a gente ainda lida com o racismo sobreposto, né? Então, tem ali uma questão de opressão dupla e às vezes tripla, enfim, mas que precisa ser olhada. E quando a gente não tem nem dados sobre isso, é como se esse problema não existisse. Então, a primeira ação que a gente fez foi querer gerar dados e dizer, existem mulheres negras, sim, que produzem, que pesquisam, que criam tecnologia no Brasil, e por que elas não estão aqui aparecendo? Então, essa foi a primeira ação do Preta Lab. No mesmo ano, a gente fez uma série de entrevistas com mulheres que já têm um trabalho reconhecido no ecossistema, tanto da inovação quanto das tecnologias, para inspirar outras mulheres, né? Porque acho que também tem uma ausência grande de referências positivas sobre ser negro no nosso país, né? E essa série de vídeos, ela vinha exatamente nesse lugar de como que a gente também disputa essa subjetividade, né, de ver mulheres negras ocupando outros espaços que não são só aqueles que nós fomos, de alguma forma, socialmente destinadas, né? E de lá para cá, a gente foi fazendo várias ações. E hoje, se eu tivesse que definir o Preta Lab num pitch, eu diria que a Preta Lab, na verdade, ela é um projeto causa, né, sobre a importância, a urgência e a pertinência de incluir mulheres negras nessa discussão. Hoje a gente trabalha desde um braço corporativo, ajudando empresas a criarem diversidade da porta para dentro. A gente tem um ciclo formativo, onde a gente forma mulheres que já estão no mercado de trabalho a fim de contribuir para que elas deem um salto nas suas carreiras, ou seja, como elas saem desse lugar júnior para ir para um outro lugar, né, um estágio mais pleno, sênior na carreira delas, e também estimular que elas sejam multiplicadoras, né? Porque é uma questão muito séria a gente olhar para esse universo e não se sentir representado, né? Enquanto a gente é muito representado em outros espaços. Então, é uma disputa aí narrativa, uma disputa de espaço, mas para dizer, cara, a gente existe e a gente faz a diferença onde a gente está. Legal. Uma das coisas que você falou, que eu achei interessante, é a questão do exemplo, né? Porque, como você disse, existem muitas, mas às vezes acaba ficando meio que escondida, né? E quando ela vê uma pessoa lá fazendo, elas olham e falam, puxa, legal. Então ela, de repente, sai e se mostra, né? Vai atrás e fala, puxa, existe um projeto que eu posso mostrar tudo aquilo que eu estou fazendo, que às vezes não tem oportunidade de mostrar para outras pessoas, né? Então essa questão do exemplo, ela é muito legal, muito bacana mesmo esse projeto. Parece que é uma coisa muito poliana, assim, né? E que talvez não tenha impacto, mas isso tem um impacto muito grande.
Inclusive, um dos feedbacks mais incríveis que eu recebi na minha vida, uma mulher no Recife escreveu um dia no WhatsApp, falou: Sil, eu me formei em Direito, mas eu sempre quis trabalhar em tecnologia. E na época que eu estava decidindo qual carreira seguir, isso não era uma possibilidade para mim. E, de repente, quando eu conheci o Preta Lab, eu já estava formada e eu vi que não era uma possibilidade para mim, sim. E agora ela faz uma pós em Direito Digital. Ou seja, é muito importante a gente ter exemplos, né, e Sim. referências, né, porque senão a gente não consegue. Tem uma frase que eu falo muito, né, há muitos anos, que é: se a gente não vê ninguém parecido com a gente dentro desses espaços, a gente nem imagina que esses espaços são para a gente também. Então é muito importante ser visto nesses Muito espaços. legal. Parabéns pelo projeto. Espero que consiga engajar cada vez mais mulheres, né, que estejam interessadas e que aquelas que estão ouvindo também o episódio se interessarem possam procurar a Preta Lab para se informar mais, para poder ter mais informações e também participar do projeto. Sobre os outros projetos existentes na ULAB, que com certeza não é só a Preta Lab, eu queria que você falasse para a gente esses outros projetos, qual é o perfil dessas pessoas que procuram por vocês e como tem sido a resposta dessas pessoas que estão participando dos projetos, né? Legal, Marcos. Então, a gente tem projetos para públicos muito diferentes, assim, mas todos eles, embora as metodologias mudem, e os públicos também, todos eles são amarrados dentro de uma mesma missão, que é trabalhar pela democratização das tecnologias, né? Então, no começo da pandemia, a gente lançou um projeto chamado Protege BR, que é uma plataforma que conectava aí essa produção feita, essa produção cidadã, maker, feita em garagem, Fab Lab, Maker Spaces, de face shields, né, desses EPIs também, equipamentos de proteção individual, com as secretarias de saúde. Isso era muito importante naquele primeiro momento da pandemia, porque o fator tempo era uma coisa muito importante. Então, nem sempre você achar um telefone com quem você fala nesses espaços é fácil. E, além disso, a Protege ela disponibiliza também os projetos abertos, né, desses EPIs, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar pode replicar isso, né, tendo as suas matérias-primas ali de uma forma que o projeto já está validado pela universidade, pelas secretarias de saúde. Então, esse é um projeto que a gente lançou no ano passado. A gente também tem um projeto chamado Aprenda com uma Avó, que é um projeto de letramento digital para pessoas acima dos 60 anos. Inclusive, está rolando agora, assim, a gente está fechando, que vem, se eu não me engano, acaba a primeira turma desse molde, mas no ano passado a gente fez oficinas de muitas coisas, onde a gente chama as pessoas acima dos 60 anos para compartilharem seus conhecimentos, Bacana. dentro de um entendimento de que nunca é tarde para aprender, né, alguma coisa. E esse ano o Aprenda com uma Avó acabou ganhando esse formato mais de letramento digital, até porque a gente fala muito sobre as futuras gerações e qual o legado que a gente deixa para elas. Mas eu acho que tem uma coisa importante também, que é o que a gente faz com as gerações que estão aqui agora e que também estão sendo impactadas aí por todas essas mudanças que o digital traz, né? Sim. Então é muito importante entender como que a gente lida com tudo isso, desde como não propagar fake news até como fazer uma videochamada no Zoom, né? Legal. Acho que para quem é nativo digital, isso está muito claro, isso está muito fácil de aprender e de resolver, mas para quem viveu muito mais o tempo analógico do que esse, ainda assim é um desafio. Então, esses são os projetos que a gente está fazendo hoje no OLAB. A gente já teve vários outros projetos. Em geral, quem procura a gente são pessoas que estão interessadas ou curiosas nesse universo, né, da inovação e da tecnologia. Legal. Bom, a gente está falando aqui já há um tempinho com você, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre você, Silvana, onde você nasceu, o que você se formou, onde você estudou, as suas referências, até você chegar na ULAB. Legal, Marcos. Assim, a minha formação e acho que até a minha trajetória, ela não é tão linear, embora quando a gente conta, né, a gente quer amarrar uma narrativa que parece que tem uma linearidade, mas que na realidade não tem tanta. Eu me formei em comunicação, eu fiz jornalismo, e antes mesmo de sair da faculdade, eu já trabalhava com organizações sociais ligadas a direitos humanos e justiça social, né? Então, eu me considero uma ativista acima de tudo,
Então, muito antes de eu me formar, eu já era uma ativista, né? Eu já sou uma pessoa que sou indignada com as desigualdades sociais e acho que nascendo no Brasil, sendo negra e pobre, é muito difícil de não se indignar. Eu me formei em jornalismo, trabalhei durante muito tempo no Observatório de Favelas, que é uma organização aqui no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, embora eu tenha um sobrenome Bahia e muita gente acha que eu sou baiana, É que eu acho justamente por isso. maravilhoso. Mas eu sou carioca e eu acho que também quando eu abro a boca, o meu sotaque fica muito explícito, assim. Sim. Tem uma ancestralidade baiana, assim. Meu pai, a família do meu pai é baiana e a da minha mãe é paraense. Então, é uma mistura de Pará com Bahia e Rio de Janeiro. Aí me formei, fui fazer mestrado em Cultura e Territorialidades, que era, na época, uma pesquisa que eu estava muito mobilizada pela ocupação do espaço público, pelos movimentos sociais e por esses coletivos de arte que são meio híbridos, né? Que misturam um pouco de cultura, de arte e de movimento social. Então, a minha pesquisa era muito entender como a arte ela estava inserida ali também nessa disputa de território, olhando principalmente para o centro do Rio, né? Isso muito motivada pelas jornadas de 2013. E fui trabalhando no Observatório em 2013. Eu já estava muito interessada sobre essas tecnologias que começavam a ficar mais acessíveis para pessoas como eu. Né? O próprio surgimento do smartphone, internet no celular, tudo isso estava me deixando muito interessada nesse assunto, principalmente por perceber que existia uma maior produção de conteúdo aí por maiorias invisibilizadas, né? Que eu não gosto muito desse termo de minoria. Mas eu já percebia o quanto que, de fato, a gente estava produzindo mais conteúdo e mais referência sobre as nossas histórias. Só que ali em 2013 e 2014, eu comecei a me perguntar quem é que produzia as tecnologias que a gente usava, porque eu entendia assim, ok, estamos produzindo conteúdo, mas quem cria as plataformas? Né? E aí foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho com o Olab, que, na verdade, a Gabi me chamou para a gente fazer uma parceria de uma oficina, que era uma oficina voltada para a programação, para mulheres negras aprenderem a programar. E dali eu comecei a entrar nesse universo, me tornei hoje uma pesquisadora de tecnologia e sociedade, né? Principalmente querendo entender os efeitos que toda essa novidade tem na vida da gente. Também eu sou uma consultora em diversidade e inclusão hoje para empresas. Sou professora, documentarista. Eu, na verdade, eu tenho eu faço muitas coisas, assim, eu passo boa parte do meu tempo trabalhando, mas se eu tivesse que me dizer, assim, me rotular, né, me dizer o que eu sou, eu acho que eu sou duas coisas principais. Uma que é uma pessoa curiosa, e eu acho que foi a minha curiosidade que me levou para vários lugares que eu nem imaginava chegar. Por exemplo, em 2019, eu viajei para mais de 10 países falando sobre a Preta Lab. Show, hein? E uma pessoa também que é uma ativista dos sonhos, né? Eu me considero uma ativista dos sonhos porque eu acho que foi a minha capacidade de sonhar que também me estimulou a romper com determinados padrões e lugares sociais que eu estava predestinada, né? Então, eu sou muito incentivadora, estimuladora e ativista da possibilidade de poder sonhar, porque eu acho que quando a gente sonha, a gente, por mais que seja algo muito subjetivo, é quando a gente também transforma aí a nossa realidade. Sim, muito bom. Show de bola. Falando ainda um pouco sobre isso que você falou, sobre os seus sonhos e tudo mais, qual o sentimento que você tem quando você vê na Aulab, né, as pessoas, a Aulab em si, ajudando as pessoas nesses projetos que vocês têm, já que é tão diversificado? Olha, acho que o primeiro sentimento é de satisfação por entender que aquilo está fazendo sentido para outras pessoas também, né? E isso sempre foi uma insegurança minha, assim. Quando eu quis criar a Preta Lab, eu ficava pensando, gente, mas será que faz sentido para outras mulheres negras, né? São tantas as mazelas das mulheres negras e eu estou aqui querendo falar de tecnologia. E foram as mulheres negras mais velhas e a minha parceira, a Gabi, e outras mulheres que falaram isso faz todo sentido. Tipo, continua, não para, é isso mesmo. Então, é uma sensação
de estar num caminho que tem feito sentido para outras pessoas e não só para mim, mas também de entender que o nosso trabalho ainda é muito grande perto dos desafios que a gente tem aí colocado. Legal. Não, eu perguntei isso para você porque eu sinto que muitas vezes o propósito ele é maior do que a parte financeira. Não que não seja importante, né? Mas obviamente que muitas vezes eu ouço muitos empreendedores, muita gente falando sobre isso, que o prazer do propósito, o prazer de ver o resultado nas pessoas daquilo que você faz, ele não tem preço, né? Ele não é muito é um pagamento, digamos assim, né? Não, o propósito ele é maior que eu, né? Ele é maior do que o meu desejo, ele é maior do que os meus sonhos, assim. Eu sou uma ativista, né? Acima de tudo, e eu me sinto de alguma forma uma pessoa muito privilegiada porque eu trabalho com o que eu gosto e com o que eu acredito. E assim, eu sei que não é assim para todo mundo, né? A minha mãe, por exemplo, nem sempre trabalhou com o que ela queria e com o que ela acreditava. Então, para mim, isso é muito me nutre muito, né? É algo que, assim, cara, que sorte que eu dei na vida, sabe? De poder fazer algo que, de fato, eu acredito. E fazer algo que ainda me paga para isso, assim, né? Porque eu consigo pagar as minhas contas. Eu sempre brinco, assim, falando, eu me sinto como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. E Poxa, não porque legal. eu ganho muito dinheiro, mas porque eu ganho dinheiro fazendo o que eu acredito. Não, para mim E isso, faz para total mim, sentido. é a maior recompensa. Inclusive, além de tudo isso, ser uma pessoa que dou orgulho para minha mãe e que a minha família não tem vergonha de mim, sabe? Então, isso para mim é muito maior do que eu, na verdade. Legal. Isso para mim faz total sentido. É o mesmo sentimento que eu tenho, claro, dadas as devidas proporções, quando eu coloco um episódio do podcast no ar, quando eu gravo com pessoas como você que fala as coisas que você falou, que muita gente que ouvir vai fazer sentido, que vai se encorajar, não necessariamente no seu projeto, sim nos projetos que elas desenvolvem, que ela vai entender que o dinheiro é importante, né? Precisa pagar as contas, mas tem algo muito maior, né? Como você falou, o propósito é muito maior do que eu, A né? coragem é fundamental, né, também, porque eu, por exemplo, eu demorei 30 anos para ter coragem de colocar um projeto que tinha a minha cara, Uhum. que tinha a ver com as minhas ideias no mundo, né? E isso porque eu sempre me senti muito insegura, porque eu tinha medo do se aquilo ia fazer sentido para as pessoas, se as pessoas iam achar aquilo legal ou não. E o que eu percebo é que essa geração que vem depois de mim é muito mais corajosa nesse sentido, né? Então, para quem nos ouve, eu queria dizer isso, assim, né? Tenha coragem, porque a coragem também ela vem da vulnerabilidade. Então, quando a gente se vulnerabiliza, ou seja, quando a gente coloca uma ideia, quando você faz o seu podcast, se joga no mundo, você também está se vulnerabilizando de alguma forma. E eu acho que quando a gente se vulnerabiliza, a gente se conecta com outras pessoas também, porque isso faz parte da nossa humanidade, né? E quando eu falo vulnerabilizar, é porque a gente está ali aberto aos elogios, mas também às críticas. Sim. E nem sempre eu acho que as críticas elas servem para nos destruir, né? Eu vejo as críticas também como uma coisa muito positiva, que é de uma forma de aprender, né? A gente não sabe de tudo, a gente está aprendendo. Então, a vida é uma jornada, é uma caminhada. Então, para mim, é muito, muito importante poder aprender também e ser acolhida quando eu erro, né? Então, quando eu entendi que eu podia errar também, foi um peso das minhas costas para eu ter coragem de me vulnerabilizar e de botar uma ideia que nasce muito de mim, mas que não é só minha, até porque, por exemplo, o Preta Lab tem um monte de gente que trabalha ali, né? São várias mãos, mas, enfim, essa coragem foi importante para que isso acontecesse. Legal. Bom, normalmente eu sempre peço na última pergunta para a pessoa deixar a frase, né, que motiva, mas você falou, faz total sentido, muito bom a questão da vulnerabilidade que você falou. Sobre a questão da estrutura da ULAB, ela está hoje atualmente num prédio físico, vocês estão só online, e eu queria também que você deixasse aqui os contatos para as pessoas poderem procurar vocês. Então, a gente tinha, até o começo desse ano, uma casa grande aqui no Rio, onde a gente tinha nosso maker space com as máquinas, fabricação digital, espaços para reuniões, encontros, mas o propósito dessa casa sempre foi o de aglomerar.
né, de ser um espaço de encontro numa cidade como Rio de Janeiro, que está, né, desde 2014, de 2016 para cá, com uma ausência muito grande de espaços legais para que as pessoas pudessem se encontrar. E aí, com a pandemia, com tudo isso, a gente ficou ainda um ano com a nossa casa fechada, no ano passado, e aí, no começo desse ano, a gente acabou entregando esse espaço, que era um espaço muito bacana, e alugamos 2 salinhas hoje num outro bairro aqui no Rio, na Urca, que é mais de escritório, mas que também, como a gente está fazendo só trabalho remoto, a gente não tem ocupado tanto, mas a nossa estrutura hoje é essa, e todo o nosso trabalho acabou virando só digital, né? Então, a gente está criando espaços também dentro desse território que é a internet, né? Porque eu vejo a internet como um território que está em disputa e que precisa ser ocupado não só por narrativas, mas também fisicamente, né? A internet tem uma dimensão física que é muito interessante. Então, hoje a gente se organiza assim. E para encontrar os nossos conteúdos, entender e estar por dentro ali do que a gente faz, tem o nosso site, que é olab.org.br, e tem o nosso Instagram, que é o nosso maior canal de comunicação, que é o Olab Makerspace, e também os Instagrams dos projetos, né? Que é o @pretalab e o @aprenda com uma avó. O Pretalab e o Aprenda com uma Avó também tem site, que é pretalab.com.br, e o Aprenda com uma Avó também, que é aprendacomumaavó.com.br. Show de bola. Silvana, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço você ter tirado um tempo para você poder falar sobre esse projeto, poder contar sobre você, sobre tudo que envolve, né, a Olab, todos os projetos. E, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição também, vou colocar os arrobas aqui para depois vocês poderem conhecer mais o projeto. Eu espero que possa inspirar outras pessoas também a procurar o projeto de vocês para, de alguma forma, poder participar e estar inteirado em tudo que está acontecendo aí. Muito obrigado, viu, Silvana? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco e espero que esse episódio toque aí as pessoas também. E qualquer coisa, estamos por aí. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.